Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Escola de Profetas e você já pode participar pelo site e redes sociais. Anote aí o nosso Instagram, @redegospel.tv, o nosso site redegospel.tv.br. E caso você queira também, você pode assistir às aulas do nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/Seara Escola de Profetas. É você se inscrever e receber, inclusive, notificações dos novos vídeos. E hoje nós vamos falar, ainda falando sobre o tema das viagens missionárias de Paulo, estamos na 4ª viagem, o tema é o naufrágio. Então, na última aula nós estávamos falando a respeito do momento difícil, onde ele recebe uma direção de Deus, que viria um momento difícil. Ele vai e avisa o capitão do barco, avisa também o centurião, dizendo, olha, é melhor não sair, porque as coisas vão complicar. Mas aí, imagina, ninguém deu ouvidos para Paulo. Paulo, nessa situação, era um prisioneiro, era um homem assim, no escalão daquele barco, eram 262 pessoas. Ele era o último a dar opinião e ser aceita. Só que de repente vem o tal do vento Euroaquilão, um vento que levanta ondas enormes, e bateu, e no fim o barco ficou totalmente perdido, não tiveram mais controle do barco, tiveram que tirar o mastro, jogar a carga fora, quer dizer, perda total. E agora, após 14 dias, eles estão sem ver, a luz do dia, no contexto que ficava tudo escuro, tempestade, e agora ainda à noite passando por uma situação muitíssimo delicada. Mas também foi o momento em que Paulo começa a ser ouvido. É o momento em que eles começam a levar Paulo mais a sério. Então Paulo se levanta e fala, olha, vai haver muita perda da bagagem, o navio vai afundar, mas por causa de mim, Deus vai dar a vida de todos vocês. Para que a gente possa sobreviver, precisamos ir para uma ilha. E aí então eles começam esse caminho. Então, para iniciarmos nosso programa hoje, Atos 27, versículo 27, que diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Bom, então vamos ver primeiro aí, lembra que eu estava falando sobre ir até uma ilha. Veja esse mapa aí da 4ª viagem, você pode ver aí a ilha de Malta. Então era um arquipélago e a ilha maior era considerada, obviamente, a ilha principal, chamada Malta. E você pode também ter aí, veja aí essa imagem de como seria o barco de Paulo. Então, para você ter uma ideia como seria o barco de Paulo, você pode ver aí. Agora, fica uma pergunta. Lançaram o prumo. O que é o prumo, bispo? Eles estão construindo? Não, não é o prumo de construção. O prumo é um peso que é colocado e lançado no mar para saber a profundidade. Então, eles começaram a sentir que estavam chegando perto de alguma terra, lançaram 20 braças. Aí um pouquinho mais para frente, 15 braças. O que é uma braça, bispo G? Bom, uma braça é uma medida de mais ou menos uns 2 metros, quase 2 metros, né? Então, oficialmente hoje são 2,20 metros. É uma medida antiga, atualmente ainda é usada em alguns lugares, né? Hoje é 2,20, mas era por volta de 1,90, mais ou menos naquela época.
Então, os trabalhadores rurais ainda o usam e algumas outras pessoas envolvidas com o meio rural. Então, para você ter uma ideia, 15 braças, 20 braças, o que é isso, bispo? Bom, para você também ter um entendimento, você já deve ter ouvido falar de légua. A légua nada mais é do que 3.000 braças. Então, uma légua dá mais ou menos uns 6.600 metros. Então, para ter um entendimento, eu lembro ainda, na minha época, tinha o conto, que eu li, inclusive, 20.000 léguas submarinas, que é do Júlio Verne. Olha, um livro excelente. E que falava, 20.000 léguas submarinas, você imagine, é uma caminhada muito boa. Mas 20 braças dá mais ou menos 37 metros. 15 braças dá mais ou menos 27 metros. Então, o que estava acontecendo? Estavam cada vez mais indo para o raso. Raso do quê, bispo? Obviamente, só poderia ser uma ilha. Nós estamos no mar Adriático, indo em direção ao mar Mediterrâneo, ficava entre os dois. O mar Adriático fica ali à direita, da Itália, e depois, vendo mais para baixo, ainda dentro do mar Mediterrâneo, quer dizer, eles ficaram lá vagando. E chegam nessa ilha chamada Malta. E chegando na ilha de Malta, eles vão querer parar o barco. Mas, bispo, com uma tempestade dela, como vai parar o barco? Vamos abrir Atos capítulo 27, versículo 29, que diz assim: E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote do mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então nós vemos aí um momento em que os marinheiros começam a tirar o time de campo. O que está acontecendo? O que estava acontecendo é que eles perceberam que estava chegando o momento de alguma ilha, então eles preferiram: se nós afundarmos com barco, a situação vai ser mais complicada, porque é um local, obviamente, que tinha pedras e assim por diante. Espertos, pegaram um bote, iam embora todos eles. Mas Paulo dá uma ordem, obviamente, dá ordem no contexto do que ele estava vivendo. Então ele chega para o centurião e fala: se eles forem embora, não me responsabilizo para que se cumpra aquela palavra, porque tem que todos ficarem aqui. Então, era necessário que os marinheiros estivessem no barco, para que o barco se afundasse, eles eram as pessoas mais técnicas para poderem ajudar. Bem, então, era importante que eles ficassem. E no caso, do freio do barco foram as âncoras, 4 âncoras. Então, essas 4 âncoras tinham um lado bom e tinham um lado mau. Porque enquanto você está sendo levado pelas ondas, elas não estão batendo em você. No momento em que você para, que você estanca o movimento, aí sim, aí as ondas começam a bater. Então, obviamente, os marinheiros sabiam disso e estavam prevendo que essa situação só ia dar em algo, um naufrágio. E verdadeiramente era isso que iria acontecer. Agora, veja, você pode até me perguntar: mas bispo, Jesus não mandou parar a tempestade, orou e a tempestade cessou? Será que faltou fé para o apóstolo Paulo? Eu não creio que tenha faltado fé para o apóstolo Paulo, e creio que ele já deve ter orado bastante. Ele teve 14 dias para orar e para que a tempestade parasse. Não parou em 14 dias, quer dizer, é que não vai parar mesmo, Mas nós temos que também ver uma diferença na proporção. Quando nós falamos do mar da Galileia, onde Jesus orou e cessou o vento, e obviamente as ondas pararam, é um lago, o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então ele seria um lago, água inclusive doce, peixes de água doce, inclusive tem um peixe muito gostoso de lá chamado St. Peter.
É um tipo de uma tilápia grande, que é o prato preferido das pessoas que vão ali para Israel. Quando chegam lá, tem um restaurante bem perto ali que servem esse peixe, né, que é o peixe de Pedro, muito gostoso. Então, ali então é um lago. Agora, nós estamos falando mar Adriático, nós estamos falando mar Mediterrâneo, mar aberto, né? Como eu estava falando, veja, no mar Mediterrâneo, e naquela região mais... Ali já é Atlântico Sul, é mais ou menos lá, já é Atlântico Norte. No Atlântico Norte existem as maiores ondas do mundo. Então existe uma praia chamada Nazaré, inclusive ela é um cânion dentro do mar. Então é um cânion, ele é muito profundo e ele faz com que as ondas funcionem como um canhão. Então elas vêm, elas vão afunilando e quebram sempre no mesmo lugar. Então ali existem ondas, inclusive, que chegam a 10 metros de altura, né? Os famosos 30 pés. Então 30 pés, até mais, desculpem, até 30 metros de altura. Então 30 metros de altura é um edifício de 10 andares. Então são as ondas mais altas do mundo. Elas ganham hoje até das ondas do Havaí. Tem uma outra praia também que tem ondas muito grandes, que é Mavericks, né? Então, inclusive, o Bispo Dani está morando lá pertinho, 30 minutos dessa praia. Que vontade de ir lá, mas surfar lá não é brincadeira não, né? Além do mar ser muito gelado, ondas muito altas. Bom, mas vamos voltar aqui para o mar Adriático. Então, essa diferença ela é muito importante, porque às vezes a gente quer comparar um lago com o mar aberto e a coisa é um pouco complicada. Vamos abrir em Atos 27, 32, que diz assim: então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então perceba que o bote era o escape daqueles marinheiros que não queriam pagar o preço ou estar junto para que se cumprisse a palavra, porque era até provável. Veja, não foi um egoísmo de Paulo. Deus dá uma palavra: Paulo, por causa de você, eu vou dar a vida de todos que estão no barco. Agora, imagina que Paulo deixasse esses homens ir. Então, Paulo permitisse que eles fossem embora, além de ser alguma coisa que não era boa para aqueles que iam ficar naquele momento do naufrágio, eles próprios poderiam também perder a vida e não se cumprir o propósito de Deus na vida deles. Então, cortaram o barco, né, o bote, e ele foi embora e eles continuaram lá. E aí, então, é que começa a situação da dificuldade após eles terem freado o barco. Atos 27, 33, assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Então vejam que interessante que Paulo, que era, vamos dizer assim, o último dos últimos, como um prisioneiro, começa agora a adquirir o domínio. Ele chega uma hora, manda jogar o alimento, ele manda jogar o que era necessário, e agora ele fala: olha, já tem tanto tempo que estamos sem comer, então está na hora de comer. E aí então Paulo aconselha: é importante vocês comerem, porque disso pode depender a vida de vocês, porque eles iam comer, se alimentar, ter energia, porque o barco ia afundar. E vejam que Paulo, ele toma uma posição muito interessante, que ele parte o pão, dá graças ao Senhor e parte o pão. Queridos, já virou uma igreja o barco. E veja como é interessante, por que Paulo assumiu esse domínio, essa conquista. Eu imagino que na vida dele tinham 4 âncoras, né? Vamos fazer uma suposição aqui de 4 âncoras. A primeira âncora foi a confiança em Deus, que fez com que ele pudesse dar segurança aos outros que estavam com ele. A segunda âncora, vamos dizer, confiança, fé.
Ele teve fé suficiente para saber que iriam todos sobreviver junto com ele. Vamos dizer, uma outra âncora segura. Vamos pensar numa âncora segura num momento desse. A comunhão. Porque eram 262 pessoas, iam ser jogadas todas ao mar. Então a comunhão naquele momento ia ser muito importante, porque iam talvez precisar um dos outros, talvez um não tivesse um pedaço de madeira ou assim por diante, né? A comunhão é uma âncora muito sólida também. E principalmente, e essa é essencial, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então Paulo tinha um propósito. O propósito era a âncora segura dele, porque através do propósito que Deus tinha com ele de ir até César, é que Deus deu aquela condição. Então, há um diferencial muito grande na nossa vida em situações semelhantes a essa. Primeiro, é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Bispo, mas como você pode me garantir isso? Eu garanto isso quando você faz parte de um tempo chamado Kairos, que é o tempo com propósito. E Paulo fazia parte desse tempo. A Bíblia fala que Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. Então, já era um homem experiente. Então, determinadas situações, às vezes, que se repetem na nossa vida, elas se repetem para que a gente aprenda a vencê-las sem nos abatermos. Então, vejam que Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. E ele não morava numa cidade litorânea. Então, quer dizer, a situação lá dos barcos ia ser meio complicada. No primeiro naufrágio, eu imagino que ele falou, ai, Senhor, eu vou morrer. Não morreu. Deus deu escape. Segundo naufrágio, ele já falou, bom, Deus me deu a vitória no primeiro, ele vai me dar a vitória no segundo. No terceiro naufrágio, ele fala o seguinte, bom, me deu a vitória no primeiro e no segundo, agora chegou a hora de eu assumir o controle deste naufrágio. E é assim. Por isso que é muito importante nós entendermos que Deus nos chamou para nós cumprirmos os seus propósitos. Porque assim é como eu falei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Deus tinha um propósito com ele. E ele não foi também, humilde, porque tem a falsa humildade. Ele falou, olha, Deus, pelo propósito que tem na minha vida, vai dar a vida de todos vocês. Então, ali quando ele se posicionou dessa maneira, deixaram de enxergá-lo como um prisioneiro, mas enxergaram ele como âncora segura. Porque era o único que estava trazendo uma alternativa. Vamos abrir agora em Atos, capítulo 27, versículo 36, que diz assim, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Olha que loucura, hein? Quem diria? Jogaram fora o trigo. O que vale mais, Bispo G? O trigo ou a nossa vida? Então, existem momentos que nós chegamos a alguns extremos para nós entendermos quais são os valores principais da nossa vida. Então, nós estamos vivendo aí um tempo, praticamente são 7 anos de uma crise, Nós começamos em 2014, 2014, se aprofundou em 2016. 2019, estávamos respirando. Aí veio o problema da Covid, deixamos de respirar com normalidade. E aí, então, se aprofundou novamente a crise. Então, nós estamos aí quase 10 anos, queridos. Então, vejam, quase 10 anos de uma crise que se aprofundou. Então, alguns valores que eram importantes, a gente começa a perceber nesses momentos que outros são mais. Então, aqui eles chegaram a uma conclusão. Para que guardar o trigo se nós não estivermos vivos para podermos fazer pão, para comermos grãos tostados? Então, são valores que em determinadas situações Deus nos ensina. E às vezes, por isso que nós passamos por algumas perdas, para que nós aprendamos a ter dentro do nosso coração as verdadeiras motivações e os sentimentos mais importantes. E Paulo, graças a Deus, ele fez isso, Eles estavam aliviando a carga. Mas, bispo, qual o motivo de aliviar a carga?
quanto mais o barco fica leve, mais ele flutua, mais ele se eleva. Se eu estou a 5 braças de profundidade, cheio de trigo, o que vai acontecer? Eu vou encalhar o barco num momento em que as ondas podem destruir completamente o barco e ainda é fundo. Temos 276 pessoas, eu tinha confundido o número. 276 pessoas que precisavam sobreviver nadando. Agora, 5 braças, 10 metros de profundidade. É meio complicado. 4 braças, opa, melhorou. 3, 2. Então, aliviando o navio da carga, o navio flutua, ele vai encalhar mais perto da própria ilha. Então, a gente percebe que foi esse o motivo pelo qual Paulo falou, vocês precisam aliviar o barco. Vamos abrir Atos 27, 39, que diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alcançando a vela de proa do vento, dirigiram-se para a praia. Então vejam que o mastro principal já tinha sido jogado fora. Lembram que eu falei? Que lá só servia para tirar complicação. E agora eles vão tirar as amarras do leme. Que amarras do leme eram essas, bispo? Em meio a uma tempestade muito grande, o leme teve que ficar amarrado. Então veja que o que é o leme? O leme é uma parte do barco que fica solta. Com o leme, você dirige o barco. Então, vamos dizer que está atrás o leme. Então, aqui é o barco, aqui é o leme. Então, o leme vai para cá, o navio vai para lá. O leme vem para cá, o navio vem para cá. Então, por que ficou preso o leme? Porque eles não tinham direção. O leme solto, sabe o que queria acontecer? Ia quebrar o leme, seria destruído, ou tomar alguma decisão, eles não teriam como, porque sem leme, eles iam ficar ainda ao léu. Então agora o que eles fazem? Pegam e voltam a ter o controle do barco. Então foi tiradas as amarras que tinham no leme, foi levantada uma vela, que era uma vela que ficava na frente, e essa vela menor, que não criava problema de desequilíbrio no barco, ela foi o quê? Dando condições. Então eles foram começando a o quê? Enxergar. Começaram a ver, opa, tem a ilha ali, precisamos nos dirigir para lá. Leme solto. Põe aí a vela. Aí eles voltaram a ter um pouco, pelo menos, vamos dizer assim, de controle, para não passarem pela ilha e irem embora. Agora, então, eles estão indo em direção à ilha para fazer com que o barco, vamos dizer assim, encalhe bem próximo da ilha. Vamos ver aí, dando continuidade, Atos 27, 41. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Bom, Bispo G, o que é popa, o que é proa? Bom, a popa é a parte, vamos dizer assim, traseira do mar, de uma navegação, né, do navio. Naquela época, inclusive, eram barcos grandes. E a parte da popa, a parte traseira, também ela tem um objetivo de visualizar o caminho. Então, não é somente uma traseira, uma parte ré do barco. Ela tem um objetivo de visualização também. Então, você pode reparar que nas caravelas, a parte de trás ela é um pouco mais elevada. E a proa é a parte da frente. Então, se nós percebermos a maneira que eles encalharam, foi uma maneira, né? Chegaram primeiro com a proa. Então, a frente do navio foi e estancou. Só que o mar continuou batendo na parte de trás. Esse era o perigo. Então, a gente percebe que ali começou o quê? As batidas do mar, madeira fixa. Uma coisa é madeira flutuando. Outra é madeira fixa.
e as ondas batendo. E aí então um barco começou a se abrir, se esfacelar, mas já num local próximo, onde eles encalharam bem próximos da ilha. Então isso já foi um grande avanço. Atos 27, versículo 42, que diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então vejam que agora, mais uma vez, lembraram de Paulo como o último dos últimos. Mas ninguém pode deixar de lado alguém que tem uma visão apostólica, que tem um envio. Não dá para deixar de lado. E ali o centurião o protegeu. Então é muito importante essa visão, como Deus levanta diante de autoridades, diante de pessoas que estão, muitas vezes, imbuídas de um sentimento de fazer a vontade de Deus, mas não tem estrutura ou capacitação para realizar. O propósito de Deus é maior até do que a nossa capacitação. E aí o Senhor usa um centurião para defender Paulo. Vamos ver que inversão é essa? O centurião era alguém que estava ali para preservar Paulo ou para levá-lo para ser preso? Mas a verdade é que a inversão chama-se propósito. Quando há um propósito de Deus na nossa vida, Deus levanta pessoas para que possam cumprir com a vontade de Deus na nossa vida, onde nós não podemos. Então agora vem o próprio centurião e fala: não, vocês não vão matar nenhum, tinham mais prisioneiros, não era só Paulo não, mas por causa de Paulo, os outros foram salvos também. E aí então Paulo dá uma determinação para que quem soubesse nadar já fosse à frente. Paulo sabia nadar? Aí é que mora o perigo, eu creio que não. Então agora a gente vai atestar ou não se ele sabia nadar. Imagina você num naufrágio, terceiro naufrágio, e você não sabe nadar. Atos 27, versículo 44, que diz assim: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então o que eu imagino é que Paulo pegou um pedaço de madeira também e foi, né? Não dá para se dizer, eu fiz uma brincadeira. Não dá para definir se Paulo sabia ou não nadar, mas o que é mais importante, se ele pegou uma madeira, se ele pegou um destroço do navio, se ele foi nadando, não importa, o importa é que ele o quê? Chegou ao lugar seguro. Então não importa como, importa que chegou, cumprindo a palavra profética de Deus na vida dele. E sabe o que aconteceu? Nenhuma vida se perdeu, nenhuma. Então eram 276 pessoas que foram preservadas por um propósito na vida de um homem que resolveu encarar a situação difícil. Eu não sei se você está passando por situações difíceis, mas eu quero te dar um conselho. Faça dessas situações difíceis caminhos para que os propósitos de Deus possam se cumprir. Porque é a partir daí que você vai entender algo que o próprio apóstolo Paulo fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que ocorre é que hoje em dia muitas pessoas não estão nem aí com os propósitos de Deus. Então, faça do teu trabalho, porque com o teu trabalho, se está numa dificuldade financeira, seja alguém dizimista, ofertante na casa do Senhor. Você vai ter um propósito de o quê? Salvar vidas através da tua entrega. O que vai acontecer? Deus vai te tirar do naufrágio. Vai te tirar do lugar onde você está afundando. É uma realidade espiritual que você pode e deve viver. E para viver isso, eu quero fazer um convite para você ir a Renascer Jardins, onde eu, Bispo G, aguardo você. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, lá nos Jardins, em São Paulo, dentro do Shopping Call Center. E também na Renascer Casa Verde. A Bispa Alice Tenuta te espera na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267.
Vamos encerrando, fique na paz do Senhor e a próxima aula, capítulo 28 de Atos, vamos encerrar esse capítulo muito importante para nós. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.